Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Serley Polini, da Serley Polini Engenharia Consultiva, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alvarás de funcionamento em São Paulo, os tipos de alvarás de funcionamento que nós temos em São Paulo. O primeiro tipo de alvará de funcionamento que eu vou comentar é sobre o alvará de funcionamento condicionado. O que é o alvará de funcionamento condicionado? É quando uma empresa opera dentro de um imóvel que tem área menor que 1.500 metros quadrados, se o imóvel for isolado, ou área menor que 500 metros quadrados, se ele estiver dentro de um condomínio. Nesse caso, caso o imóvel esteja em situação irregular, ele também pode tirar um alvará de funcionamento por tempo determinado, que seria de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, para que ele tenha tempo de se regularizar e de atualizar a sua situação perante a prefeitura. Tá? O segundo tipo de alvará de funcionamento é o alvará de funcionamento de baixo risco. Esse em breve a gente deve ter uma novidade, mas hoje a situação é que nós temos uma lista na Prefeitura de São Paulo das atividades que são classificadas de baixo risco. E para essas atividades de baixo risco, o imóvel tem que ter realmente, a atividade tem que ter menos de 1.500 metros quadrados e tem que ter o código CNAE listado nessa lista de atividades de baixo risco. Nesse caso, a gente consegue fazer o processo eletrônico da Prefeitura de São Paulo e a licença é uma licença mais simplificada, tá? Então, é um processo mais simples de se atuar. Depois disso, a gente tem os alvarás de funcionamento para locais de reunião. Esse alvará, ele tem normalmente validade de 1 ano. Ele serve também para eventos, né? Então, para, por exemplo, locais de reunião acima de 250 pessoas, já é necessário esse alvará de locais de reunião. E ele exige uma série de documentação de segurança também, não só a documentação convencional por o alvará de funcionamento, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? Então, assim, se o imóvel, tanto para o baixo risco, quanto para o alvará de funcionamento de locais de reunião e a licença de funcionamento convencional, ou seja, para os imóveis acima de 1.500 metros quadrados, é obrigatório que o imóvel esteja numa situação regular. A gente não consegue obter o alvará de funcionamento se o imóvel não estiver em situação regular, ok? Apenas no alvará condicionado a gente tem essa condição de obter um alvará temporário por 2 anos, prorrogável por mais 2, para que você tenha tempo de se regularizar. A questão se a gente não tem, então, uma situação, não cabe no alvará condicionado porque ele tem mais de 1.500 metros quadrados, ou não é um alvará simplificado, um alvará com atividades de baixo risco, que a gente chama, e tem área até 500 metros quadrados em condomínio, até 1.500 metros quadrados em imóvel isolado, que permitam licenciamento simplificado, ele vai cair num quarto grupo, que seriam as licenças de funcionamento convencional. Aí essa licença a gente protocola na Prefeitura de São Paulo e infelizmente a gente está com prazo médio de 6 a 8 meses para obter uma licença de funcionamento convencional. Quais são os documentos que a gente precisa para obter o alvará de funcionamento em São Paulo? Basicamente CNPJ, contrato social, contrato de locação de vagas, isso é super importante e costuma atrapalhar muito o nosso processo. Número de vagas exigido de acordo com a lei. Caso você não tenha no imóvel, você pode locar essas vagas, mas tem que ser de um estacionamento regular perante a prefeitura. Isso é super importante, se a prefeitura não aceita, a gente tem que apresentar o alvará de funcionamento do estacionamento também. E isso é bem difícil encontrar, tá? Que mais? O habite-se do imóvel, o SED tem que estar regular, a regularidade do imóvel tem que estar ok perante a prefeitura. No caso da licença convencional, como eu falei, na de baixo risco a gente não precisa comprovar a regularidade do imóvel, por isso que ela é mais simplificada. E a documentação de segurança, se for o caso, certificado de manutenção de segurança VS ou AVCB em algumas situações, tá? Basicamente são esses documentos. Tempo médio de aprovação, alvará condicionado em torno de 2, 3 meses, alvará simplificado, dependendo, sai em 24 horas, 48 horas, que é o alvará de baixo risco. Alvará de locais de reunião, em torno de 1 ano para ser obtido, infelizmente, porque isso é analisado pelos órgãos de segurança da prefeitura. E o alvará convencional, aí a gente pode colocar de 6 a 8 meses, pelo menos, dependendo da subprefeitura, até um pouco mais, ok? Era isso que eu tinha que contar para vocês. Obrigada, até a próxima.